O livro de vocês, na página 24, traz 3 exemplos de situações que foram resolvidas usando equações do segundo grau. Então, são os exercícios resolvidos da página 24, eu vou explicar cada um deles para vocês. O primeiro diz o seguinte: o produto de 2 números inteiros consecutivos é 30. Quais são esses números? Então, lá no nosso primeiro passo é ler o problema mais de uma vez. Então, vamos ler novamente. O produto de 2 números inteiros consecutivos é 30. Quais são esses números? Então, agora o segundo passo é anotar as informações que o problema nos dá. Então, vamos anotar aqui em cima, ó. São 2 números. O primeiro número, eu não sei qual é, certo? Então, eu vou chamar de x. O segundo número, eu sei que é consecutivo de x. Então, consecutivo é sempre uma unidade a mais. Então, se o primeiro é x, uma unidade a mais que x é x mais 1. E ele diz outra coisa, o produto. O que é produto desses números? Produto é multiplicação. Então, quando eu multiplicar esses 2 números aqui, vai dar um resultado que ele diz que é 30, ok? Então, agora eu consigo montar a equação. Ele pegou o primeiro número que é x e multiplicou com o segundo número que é x mais 1 e colocou igual a 30. Então, ele colocou essa equação aqui e desenvolveu esse chuveirinho e trouxe esse 30 para o primeiro membro, com o sinal trocado, para deixar a equação do segundo grau com o formato de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, x vezes x deu x ao quadrado, x vezes mais 1 deu mais x, ele trouxe o 30, ficou menos 30 igual a zero. Daí, a gente consegue dizer quais são os coeficientes numéricos, tá? Quem é o coeficiente A dessa equação? Quem acompanha x ao quadrado? 1. Quem é o coeficiente B dessa equação, que acompanha o x? 1 também. Qual é o coeficiente C, o termo independente? Menos 30. Então, ele pegou a fórmula de delta para calcular o delta, que é B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, ó, menos 4, que é da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 30. Então, 1 ao quadrado deu 1, menos 4 vezes 1 continua menos 4, e menos 4 vezes menos 30 faz joguinho de sinais, fica mais 120. Somando 1 mais 120, delta é igual a 121. E aí, esse delta ele trouxe para a fórmula geral. A fórmula geral, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, o primeiro x que ele calculou aqui, ó, né? Na verdade, ele colocou só como x, ele nem colocou como x1 e x2 por enquanto. Ele pegou menos da fórmula, repetiu. O b, que é 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 121, sobre 2 vezes 1. O a, esse 1 aqui é o a, né? Aí ele resolveu aqui logo a raiz quadrada de 121, que é 11. Então, esse primeiro x aqui, vou chamar de x1, ele usou o menos da fórmula. Então, fica menos 1, menos 11 sobre 2. Devo 1 e devo 11, fico devendo 12, divido por 2, dá menos 6. Então, esse menos 6 aqui é o x1, tá? Agora, o x2. O x2 é com o mais da fórmula. Então, menos 1 mais 11. Então, devo 1, paguei 11, fiquei com 10. 10 dividido por 2 dá 5. Esse 5 aqui, ó, é o x2. Então, eu tenho 2 opções de resposta, porque os 2 resultados serviriam para mim. Então, se você considerar que o x é o menos 6, então o x mais 1, que é o consecutivo de menos 6, é o menos 5. Lembra, quando a gente fala de consecutivo, de sucessor, consecutivo, sucessor e antecessor também, quando é com número negativo fica trocado. Parece que o consecutivo de menos 6 é menos 7, mas não é, tá? Lembra que quando é negativo isso é trocado. Então, se o x, o primeiro número é menos 6, o x mais 1, que é o segundo número, é o menos 5. Tá bom? Então, ó, seria a resposta menos 6 e menos 5. Agora, se eu considerar que o x é esse valor que eu achei para x2, que é o 5, sendo ele positivo, então o consecutivo dele, ou seja, o próximo, que é o x mais 1 dele, é o 6. Então, poderia ser essas duas respostas aqui, menos 6 e menos 5, ou 5 e 6 positivo, tá bom? No exemplo 2 da página 24, o enunciado diz o seguinte: a soma de um número com o dobro do seu inverso é 3. Qual é esse número? Então, vamos ler novamente. A soma de um número
com o dobro do seu inverso é 3. Então, eu vou anotar as informações aqui, olha só. Eu não sei qual é esse número, tá? A soma de um número, vou chamar esse número de x. Aí ele diz o seguinte, a soma desse número x com o dobro do seu inverso. Então, o dobro do seu inverso é o seguinte, ó, vou até destacar aqui, ó, dobro do seu inverso. O dobro desse número aqui, x, seria 2x. Só que não é o dobro de x, é o dobro do inverso de x. Então, primeira coisa, quem é o inverso de x? O inverso de x é você fazer assim, ó, 1 sobre x. Porque x é a mesma coisa que x sobre 1. Então, o inverso de x sobre 1 é 1x, 1 sobre x, ok? Então, já consegui identificar o inverso de x. Qual é o dobro do inverso de x? O dobro do inverso de x é multiplicar isso aqui por 2, ok? Certo? Multiplicar isso aqui por 2, ó, aqui tem 1 embaixo, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, fica 1 vezes 2, 2, e x vezes 1, x. Então, esse dobro do inverso de x aqui, ó, vou colocar aqui, ó, dobro do inverso de x é o seguinte, 1 vezes 2, 2, e x vezes 1, x. Então, ele fala o seguinte agora, a soma desses números, a soma de quem? Do número x, somado com o dobro do seu inverso, então 2 sobre x, é igual a 3. Então, já dá para montar a equação. Então, a equação, ele até colocou aqui, ó, com o 2 ainda separadinho, tá? Eu já vou montar a equação já feito esse cálculo. Então, a equação ficaria assim, ó, um número, que é o x, somado com o dobro do seu inverso, o dobro do inverso de x ficou 2 sobre x, é igual a 3. Essa é a equação que a gente vai resolver, ó. A equação tá aqui. Observa que é a mesma coisa. Como é que eu resolvo essa equação que tem fração? Bom, equação que tem fração, a gente calcula o MMC dos denominadores. Então, aqui é 1 e aqui é x. Quem é o MMC de 1 e de x? O próprio x. Então, fica aqui, ó, x antes da igualdade, x depois da igualdade, porque o MMC de 1 e x é x. Aí eu pego esse denominador, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, ó. Coloquei os denominadores 1 aqui, que aqui não apareceu. Então, x dividido pelo de baixo 1, continua x. X vezes x, x ao quadrado. X dividido por x dá 1. 1 vezes 2, 2. Repete o igual. X dividido por 1, x. X vezes 3, 3x. Agora que eu já dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, eu posso eliminar os denominadores, porque eles são iguais. Quem sobrou? Sobrou x ao quadrado mais 2 igual a 3x. Colocando no formato que tem que ficar uma equação do segundo grau, como ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, traz esse 3x aqui para o primeiro membro. Então, fica x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. E aí, calcula o delta com a fórmula. Delta ficou igual a 1. E aí, joga esse delta na fórmula geral de solução de equações, certo? Então, ele achou dois resultados. Ele achou o x1 igual a 1, ó. Esse aqui é o x1. E ele achou o x2, que é 2. Logo, existem dois números que satisfazem o enunciado do problema. Que números são esses? Tanto o número 1 quanto o número 2. Então, a resposta, na verdade, são as duas raízes, o x1 e também o x2. No exemplo 3, o enunciado fala que certo número real possui a seguinte característica. O dobro do quadrado desse número é igual ao triplo desse mesmo número. Qual é esse número? De novo, o dobro a gente sabe que é 2 vezes. O dobro do quadrado desse número. Eu não sei que número é esse, eu vou chamar de x. O quadrado de x é x ao quadrado. Então, o dobro de x ao quadrado é igual ao triplo desse mesmo número. O triplo de x. Então, montando a equação. Anotei aqui as informações, dá para montar a equação. A equação fica o seguinte. O dobro de x ao quadrado é 2x ao quadrado, certo? Diz que é igual
ao triplo desse número, que é o x. Então, a equação inicial fica dessa forma. Colocando essa equação no formato de uma equação do segundo grau, fica 2x ao quadrado, trago 3x para cá como menos 3x e coloco igual a zero. Eu tenho aqui o coeficiente a, que é o que acompanha x ao quadrado, que é 2. Eu tenho o coeficiente b, que é o que acompanha o x, que é menos 3. E eu não tenho c, o termo independente. Então, aqui o termo independente é zero. Ele resolveu essa equação aqui colocando x em evidência. Ele fez daquele processo mais longo, entendeu? Mas eu não vou fazer por esse processo. Eu vou pegar essa equação aqui e esses coeficientes e vou jogar na fórmula de Bhaskara para vocês verem que também dá para resolver perfeitamente. Antes de jogar na fórmula de Bhaskara, eu tenho que achar o delta. Quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado, b é menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 0. Quanto que fica delta, hein? Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 2 é menos 8. E menos 8 vezes 0, 0. 9 mais 0 continua 9. Então, delta é igual a 9, ok? Já achei o delta, agora eu vou achar o x1 e o x2. x1, vamos lá, x1. O x1 é você pegar a fórmula geral, que é menos o b é menos 3. Vou usar o mais para o x1. A raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2 vezes o a aqui é 2, tá bom? Então, como que vai ficar o meu x1? Menos com menos mais vai ficar 3. Mais raiz quadrada de 9 também é 3, sobre 2 vezes 2, 4. Então, o meu x1 é o seguinte, ó, 3 mais 3, 6 quartos. Isso aqui dá para simplificar por 2. Toda fração você vai simplificar, hein? Então, o meu x1 é igual a 6 dividido por 2, 3, e 4 dividido por 2, 2. Ó, o meu x1. Meu x1 é 3 meios. E o meu x2, professora? O meu x2 vai ser o seguinte, eu só vou trocar esse mais pelo menos, tá? Então, x2, vou fazer aqui embaixo, tá emboladinho, mas dá pra você entender. x2 vai ficar 3 menos 3, dividido, ó, sobre 4 aqui embaixo pequenininho. 3 menos 3 dá 0, 0 sobre 4, 0. Então, o meu x2 é igual a 0, certo? Então, quais resultados que satisfazem esse probleminha aqui? Que número é esse que eu pego? E pego ele, elevo ao quadrado, multiplico por 2, que vai dar igual ao triplo desse número. É o número 3 meios e também o número 0, ok? Então, as duas raízes satisfazem essa situação, problema também. Por hoje é isso, galera. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula, ó. Beijo grande. Tchau.